Dinossauros, um dos meus assuntos favoritos. Eu curto muito esse tema, principalmente quando é Jurassic Park ou são outros núcleos científicos. Em minhas buscas por algo interessante para trazer para o canal, eu acabei encontrando uma log horror muito curiosa. Mais de uma na verdade. Do canal Akash Pictures, contabilizando mais de 29 vídeos, só englobando um único universo. Jurassic Park. No entanto, não aborda temas batidos quando é sobre Jurassic Park, e por isso chamou muito minha atenção. E vai por mim, quanto mais viajado, mais melhor. Bem, ela revela coisas sobre rivalidades, países, funcionários, acidentes e acredite ou não, sério, viagem no tempo, zumbis e um culto secreto. Mas calma, te garanto que vai valer a pena. Pega um cafezinho, um chá, uma pipoca, porque senta que lá vem história. Antes de eu destrinchar todos os mistérios misteriosos, eu criei um servidor no Discord para o canal, onde a gente vai poder jogar, interagir e tudo mais. Então o link tá na descrição para quem quiser entrar. Eu não diria que essa log horror é necessariamente longa ou que é muito curta, mas acho que ela esteja na média, por assim dizer. Mas é um prato cheio para quem gosta de dinossauros como eu. O meu favorito é o Iguanodon, e o de vocês? Tudo começa com uma fita de instrução para funcionários, um guia sobre segurança e a manutenção das cercas elétricas, e que elas devem sempre estar em alta voltagem, porque os dinossauros conseguem destruir aquelas cercas com facilidade. Isso na parte de segurança. Agora na parte de manutenção, diz as seguintes regras. O dinossauro deve estar sedado e levado em uma área de segurança. 2. Checar se a cerca elétrica está desativada. 3. Quando ativada, deve estar longe da linha amarela da morte. E 4. A mais suspeita é que nunca deve trabalhar sozinho. Bem, se tem regras, quer dizer que tem história. Que na verdade a própria descrição do vídeo diz isso. E realmente, durante uma manutenção, um funcionário morreu eletrocutado. Por ultrapassar a linha amarela da morte. E que bem, por irresponsabilidade da empresa, a InGen, que não propôs as regras, acabou causando o acidente com o funcionário. Enfim, digitem F aí pro funcionário. Um negócio que eu achei engraçado é que no vídeo eles deixam claro que é uma voltagem letal para humanos. Mas em Jurassic Park, um garoto eletrocutado pelas cercas e saiu de boaça. No próximo vídeo novamente abordam outras instruções. E essa sendo o caso, um dinossauro escape da contenção. Eles são mais inteligentes que animais de zoológico. Por isso podem sim escapar, mesmo com as cercas elétricas. E como o local é realmente muito grande, porque o parque se passa em uma ilha, né? Colocaram rastreadores no corpo dos dinossauros, para saber a exata localização deles e os batimentos cardíacos. Anota isso. Então segue as instruções. Alertar os membros, tratar o departamento de segurança, alertar os turistas e, bem, coisa básica. E na descrição diz: os seus funcionários nem sabem como o parque funciona. E que na real é verdade mesmo. Tem muitos momentos em que isso realmente acontece ao longo da série, e isso se concretiza nesse mesmo vídeo. Mexendo nas legendas do vídeo, tem a opção de legenda do vídeo e a legenda log 1, que diz o seguinte: houve um alerta recentemente. O ceratossauro estava fora de seu cercado. Ele estava sendo rastreado logo do lado de fora do limite da cerca, onde permaneceu imóvel. Não tinha batimentos cardíacos, então presumimos que estava morto. Talvez tenha tentado passar pela cerca e morreu eletrocutado. Por isso estava perto da cerca. Enviamos um membro da segurança do parque para verificar. Ele estava sozinho naquele turno, mas como o dinossauro estava morto, não havia risco. Ele não nos enviou nenhuma atualização sobre a situação. Enviamos o próximo turno de segurança para procurá-lo. Eles encontraram o dispositivo de rastreamento no chão e uma poça de sangue. Essa é a foto que eles tiraram. Novamente, a InGen sendo irresponsável, não seguindo seus próprios protocolos.
Mesmo sendo só uma hipótese o dinossauro estar morto, qualquer coisa poderia acontecer. Bora pro próximo vídeo. Nessa instrução, fala o básico sobre o Jurassic Park. Bem, para quem não assistiu o Jurassic Park 1, apresenta os métodos para trazer os animais extintos de volta à vida, que é pegando o DNA dos fósseis e sincronizando com animais já vivos, substituindo o que falta, basicamente. Como por exemplo um sapo ou uma rã. Isso porque é impossível conseguir um DNA completo e preservado de um dinossauro. Daí fala outras coisas internas, tipo que apenas tem fêmeas, que não pode colocar ovos e tal, e que eles crescem mais rapidamente do que um dinossauro que realmente viveu na Terra. E mexendo de novo nas legendas, você encontra agora o Log 2. Eu vou dar uma breve resumida para não ficar maçante, porque eu ler um textão de novo eu acho que não é muito legal não. Basicamente, enviaram 2 pessoas para dar uma volta, resumidamente um safari pela Jurassic Park. Só que bem, nas contenções do Parasaurolofo. Um teste para ver uma rota segura e fácil para os turistas, pensando que eles não fariam nada por serem herbívoros, né? E bem, herbívoros geralmente não atacam ninguém, né? Mas bem, lembra que a genética deles são modificadas? Não são exatamente igual àqueles que pisaram na Terra antes? E sim, isso irritou aquele bando de Parasaurolophus, que acabaram atacando os dois, derrubando o carro e, bem, vocês já sabem o que aconteceu depois. Agora, o último vídeo sobre instrução para funcionários. A abordagem do vídeo é mais técnica, mas nada tão importante até agora. Resumidamente, fala como os geradores de energia do parque funcionam. Partindo para o último log, o log 3, diz que repentinamente havia acabado a energia da ilha e então enviaram um funcionário para checar e ver o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que receberam um alerta de Velociraptors fora de contenção e chegando na sala de energia naquele breu e com a energia de volta foi atacado por um Velociraptor. Mas por sorte, a equipe conseguiu chegar no momento exato e aplicando tranquilizantes no animal. Enfim, finalmente um trabalhador honesto se dando bem. Ou não, porque a gente tá falando da Indian. Um dos nossos funcionários do parque foi atacado por um Velociraptor. Felizmente, ele sobreviveu ao ataque. Ao contrário dos outros 4, que não tiveram a mesma sorte. Nós o levamos rapidamente para uma das próximas ilhas de tratamento. Ele se recuperou e foi transferido para um hospital da Costa Rica. Quando a família dele soube sobre o acidente, entrou com um processo contra nós. Lembro de um dos advogados da IGEM dizendo que teria sido melhor se ele tivesse morrido como os outros. O que é absurdo, já que essas pessoas não assumem a responsabilidade pelo funcionamento adequado do parque. E ainda querem abri-lo apenas para ganhar muito dinheiro. Felizmente, a Indian foi obrigada a não trabalhar no Jurassic Park por 1 ano e foi mandada a revisar a infraestrutura necessária para manter o parque, além de exterminar todos os ativos da ilha durante esse período como medida de segurança. Nós voltaremos ao site B para continuar nossas pesquisas e encontrar uma forma mais segura de lidar com essas criaturas. Mas eu vi nas fitas o quão essas criaturas são inteligentes. E eu não posso deixar que essas lindas criaturas serem mortas desse jeito. Não! Eu vou dar uma chance para sobreviver às forças armadas costa-ricanas. Eu vou salvá-las. Nós deixamos a ilha, mas antes eu desliguei a energia das cercas. Espero que eu não seja pego.
E enfim, dito e feito, muitos dos dinossauros foram exterminados, ou não? Sim, foram sedados, assim como antes. A Costa Rica não buscava por segurança ao fazer aquilo, e sim estudá-los e tê-los para si. Isso é provado na descrição, com o código binário que traduzido diz neurotoxina, ou seja, deram sedativos. Ah, mas Eduardo, o Velociraptor não foi morto? Sim, mas tem a teoria de que só ele foi morto, porque ele é o único que abriram fogo de verdade, diferente dos outros que só caíram duro no chão. Acredito eu que só mataram pra, bem, tapar buraco. E agora vamos para outra Analog Horror, a Costa Rica Updates. Começa com um homem chamado Alberto Rodrigues, seguindo uma trilha, ou na verdade voltando para casa. Um residente do interior da Costa Rica que suspeitava que estava sendo perseguido por uma onça e que, bem, isso não é um bom sinal, tanto que ele realmente filmou o animal para provar isso. Uma onça estar seguindo o humano não é nada bom, porque isso quer dizer que está estudando sua presa para assim atacar de surpresa. Mas o que seguiu Rodrigues não era uma onça, sim algo muito pior. Enfim, os policiais acabaram por achar o corpo da onça por perto, que acabaram por aumentar ainda mais as suspeitas. E sinceramente, eu não sei se a Costa Rica soltou os dinossauros de propósito ou foi um acidente, porque isso tá muito estranho. Vai pra pasta de evidência. Próximo vídeo. Com a polícia checando o caso do Rodrigues, acabaram por achar nas câmeras da trilha um Velociraptor devorando uma mulher, e que propriamente foi confirmado pela família dela ser Mariana, uma outra residente do interior da Costa Rica. Isso fez que houvesse um chamado de emergência pelo país todo, do avistamento e casos concretos de mortes por dinossauros. Isso por consequência dos atos anteriores da Costa Rica. E o anúncio da televisão seguem com as instruções de não sair da casa antes das 8 da manhã e 6 horas da tarde, não passar por vias mal iluminadas e isoladas, manter-se longe dos bosques, deixar as luzes de casa ligadas durante a noite, bloquear todas as portas e aberturas com tábuas de madeira. Se possível, tenha armas de autodefesa. Chame as autoridades competentes caso perceba fenômenos estranhos. E assim termina por aqui Costa Rica Updates, com um final amargo e incerto, com mortes e civis em constante perigo pela própria nação, com agora o início de Biosyn Leaks, a rival direta da InGen, também capaz de criar dinossauros, mas ela é muito mais cruel que a InGen. É meio confuso o início desse vídeo, pois não deixa claro, mas é aparentemente um teste do Dilophosauro, ao qual se movimenta mais rápido no escuro e tem uma habilidade de camuflação, que o Dilophosauro da InGen não tem. Seguindo, tem umas imagens de um local destruído, parecendo um laboratório ou interior de algo, seguido da imagem de um Dilophosauro. Logo após essa cena, tem a frase de um cientista da Biosyn, um defense tester.
Eles fecham um dos olhos e a boca, já que seus olhos e dentes não possuem cromatóforos. Não sabemos como eles aprenderam isso, mas se funciona, funciona. Ele deixou uma frase enigmática e sem contexto, mas acredito que seja como a camuflagem do Dilophosauro funciona, o que na real é isso mesmo, já que cromatóforos são a pigmentação para a camuflagem, e para o Dilophosauro é necessário fechar a boca e um dos olhos para não ser identificado, e claro, só um olho para ele ter a visão, sendo esse um dos experimentos bem-sucedidos da Biosyn. Esse vídeo, bem, é basicamente uma background, não deixa nada de explícito, além da descrição que apenas mostra a crueldade da Biosyn. Não sabemos ao certo do que isso se trata, apenas restando teorias, ao qual não foram respondidas até agora, apenas com a descrição que nos informa meramente do que se trata. Siga em frente para completar o labirinto, e torça para que o Herasaurus, solucionador de labirintos da Biosyn, não te encontre. Durante o vídeo não revela nada, sem mensagem ocultas ou códigos, apenas com um cara andando pelo labirinto, até ser pego pelo Herasaurus. Próximo. Na fita seguinte da Biosyn, conta um incidente que houve com uma funcionária do local, que em uma limpeza rotineira, a luz do local acabou caindo, e ela estava limpando a cela de um anquilossauro. Bem, dá pra perceber a diferença da Engen e a Biosyn, e com essa queda de energia, a jaula acabou se abrindo, como se alguém tivesse ali e aberto ela. E bem, o resto vocês já sabem, e um código aparece na tela, esse em emojis, que significa: não olhe em seus olhos. Agora, a volta da Costa Rica Updates, sendo esse, oficialmente, o último vídeo dessa série. Bem, da Costa Rica Updates, que na minha opinião é o mais bizarro de toda a série. Gostei muito da mudança de estilo de animação. Me lembra muito um stop motion ou um low poly da vida, mas acho que só stop motion se enquadra melhor nessa ocasião. No interior da Costa Rica, um homem chega em casa à noite, cansado, parecia ter voltado do trabalho, e ele vai direto para a cama, mas acaba ficando com vontade de ir ao banheiro. Depois de fazer suas necessidades, volta à sua casa e se depara com isso debaixo da sua cama. Definitivamente não era um humano, muito menos um dinossauro. E assim corta para um infomercial, que é basicamente um comercial, mas com o foco de informar os telespectadores. Hello kids, my name is Kiva, the dinosaur, and today I will introduce you with my friends. This is a velociraptor, just like me. It is about 1.8 meters or 6 feet tall. It is a carnivore with powerful jaws. It has a big hooked claw on its big toe. This is a Dilophosaurus. It is a carnivore. It has 2 crests on its head. Other information is currently not available as it is a rumor sighting. This is O governo está mentindo. Dinossauros não existem. Eles irão pagar por isso. E então volta para o mesmo homem de antes, agora com o coração acelerado. Não sabemos se aquilo debaixo da cama era uma alucinação ou real, mas ele acaba tendo um destino pior logo depois, de encontro com vários compis que, bem, o devoraram vivo.
E assim termina 2 grandes marcos para Jurassic Park Analog Horror, com o fim de Biosyn Leaks e Costa Rica Updates, agora com o início de I Witness Dinosaur Hunter. A primeira fita é uma introdução ao jogo, algo mais solto e enrolado. O início é um enigma por si só, com um recado sobre a capa do jogo. Não jogue este jogo. Com o desenho de um olho embaixo. Olhos novamente, que curioso, né não? Bem, esse jogo é cheio deles. Um jogo educacional sobre dinossauros que contém enigmas e junção de fósseis para retomar dinossauros de volta à vida. E realmente, eles ficam andando pelo mapa, saca? Ao longo da primeira fita, acontece nada demais. Nada além do meu Goat Iguanodon sendo pego por um Tiranossauro Rex. Por fim, na parte da música, o I Show Speed pedir ajuda.